muito conhecido, até por quem não costuma frequentar a igreja, porque trata-se do texto que apresenta para a gente uma das histórias mais fantásticas do mundo, que é a história do filho pródigo. Todo mundo conhece essa história. Aliás, eu ouso dizer que a história do filho pródigo é a célula elementar de qualquer linda história que a gente conheça no mundo. Todas as bonitas histórias de Hollywood, da literatura, são, na verdade, meras sombras desse edifício gigantesco chamado a história do filho pródigo, conhecido como a história do filho pródigo. Jesus se coloca aqui, ao narrar essa parábola, como o maior roteirista do universo. Ninguém jamais foi capaz de fugir dessa estrutura histórica, dessa estrutura de elaboração de uma bela história. Porque uma bela história tem que conter o elemento da redenção. E isso Jesus estabeleceu ao contar sobre o filho pródigo. Mas eu gostaria de propor para os irmãos, a nível de introdução, que a gente entendesse esse texto de Lucas capítulo 15 de uma forma mais completa e conectada. Aqui nós temos o que aparentemente são três histórias: a história da ovelha perdida, a história da moeda perdida e a história do filho perdido, né? Aparentemente são três histórias. O que eu queria propor para vocês é que a gente entendesse esse texto não como três histórias, mas como uma só. É uma única história. Diga-se de passagem, foi emitida por Jesus de uma só vez. Jesus não teve pausa na contação de uma história para outra. É, na verdade, a mesmíssima história, mas narrada por três perspectivas diferentes. Então, nós não estamos aqui diante das histórias dos perdidos, nós estamos aqui diante da história dos perdidos. E essa história dos perdidos nós vamos investigá-la a partir das suas três perspectivas, tá bom? E que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça de compreender como é que isso aqui pode incentivar o nosso coração no exercício da obra missionária. Amém? O texto vai começar falando o seguinte, no verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Esse versículo primeiro é importantíssimo para a gente compreender do que se trata a parábola que se seguirá. Lucas, que registra aqui essa história, é para mim, particularmente, pessoalmente, o meu escritor favorito sobre o Evangelho. A gente tem quantos evangelhos na Bíblia, gente? Quantos evangelhos? Só tem um. Mas são 4 narradores diferentes. Até porque, se alguém anunciar outro além deste um, seja o quê, minha gente? Anátema, né? Mas brincadeirinha à parte, só para esquentar aqui realmente. E deu super errado, inclusive. Mas nós temos um único evangelho. E ele foi narrado a partir de 4 perspectivas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tem uma abordagem muito importante. Apresenta um aspecto do evangelho necessário para a construção da nossa identidade espiritual e também da imagem que temos de Cristo. A apresentação que Lucas faz sobre o evangelho de Cristo, ela é peculiar. Ela é maravilhosa. A ideia de Lucas ao escrever o seu evangelho aqui, ao narrar o evangelho por meio da sua perspectiva, a ideia de Lucas é nos apresentar uma face de Cristo. Maravilhosa. A face de sua misericórdia. A ideia do evangelho de Lucas é nos apresentar Cristo aos pobres, Cristo aos esquecidos, Cristo aos menores, aos desprezados. Esse aqui é o evangelho maltrapilho, segundo Brennan Manning. Não sei se vocês conhecem esse autor aí, um pouco liberal, católico. Mas ele vai chamar o evangelho de Lucas de o evangelho maltrapilho, né? Não à toa, veja só, inclusive, o evangelho de Lucas chegar nas nossas mãos hoje, estar aqui à nossa disposição é um milagre. É um milagre. Um milagre. Porque o livro já começa, na abertura do livro a gente vai ter um anjo visitando uma mulher, o que é um absurdo. Esse livro estava fadado a ser esquecido, fechado na primeira página. Qualquer um daquela época, né, que começasse a leitura de um livro e um anjo visitou uma mulher, ia fechar e dizer assim, não, próximo livro, isso aqui eu não vou ler não. Não passa para frente que isso aqui não existe. Lucas teve coragem
de registrar a visita do anjo a Maria. E isso pode parecer para você algo comum. Naquela época não era algo comum. Quando um anjo visitava alguém, isso representava que Deus estava conversando com aquela pessoa. Era uma aprovação divina, era um convite divino para a aproximação. E isso não costumava acontecer entre Deus e a mulher. Vocês lembram? Quando Deus prometeu um filho a Abraão e Sara, com quem foi que os anjos falaram? Foi com Abraão, foi com Sara não. Vocês lembram quando Ana foi chorar pedindo um filho para Deus? Como é que Deus respondeu Ana? Por intermédio do sacerdote. Não foi diretamente a Ana, não. Mas aqui, Lucas já começa metendo uma rasteira em todo mundo. Deus falou com uma mulher. Cristo aos pobres. Cristo aos desprezados. Cristo aos escanteados. Deus falou com uma mulher. E ele vai mais além do que isso. Ainda narra outra cena. Que Mateus, Marcos e João não têm coragem de dizer. Não estou colocando-os como covardes, não. É porque cada um tem a sua ideia de perspectiva de como narrar o evangelho. Sobretudo, existe uma inspiração por trás que impulsiona cada um dos quatro a apresentar uma face de Cristo diferente. Então não era a missão dos outros três, mas era a de Lucas. E Lucas coloca uma cena ali. A mãe de João Batista dando nome ao filho. Esposa do sumo sacerdote dando um nome à criança. Esse livro não faz o menor sentido ele estar aqui. Lucas está nas nossas mãos, meus irmãos. É prova cabal de que Deus não apenas proferiu sua palavra por meio dos seus servos escritores, mas conservou elas por meio de sua poderosa mão até os dias de hoje. Está aqui por causa do milagre de Deus. Esse livro tinha tudo para ser queimado em praça pública. Mas está aqui para nos lembrar de que Ele é o Cristo dos pobres. Ele é o Cristo dos esquecidos, dos escanteados, dos marginalizados. Esse livro está aqui para dizer isso. E ele foi sustentado pela misericórdia e pelo milagre divino. Não apenas isso, depois ainda vira um musical da Broadway. E bota 2 mulheres para cantar. Isso tudo é no começo do livro. Foi 3 pancadas. Paul, Pei, Tami. Milagre, esse livro está aqui. Portanto, não à toa, o capítulo 15 vem reforçar essa ideia que Lucas traz desde o primeiro versículo do seu livro. Todos os publicanos. Quem eram os publicanos? Era o povo velho frouxo. Quem eram os publicanos? Gente do sangue dos judeus mesmo, conterrâneos dos judeus, mas que haviam se rendido à proposta sedutora de Roma e trabalhavam em prol do Império Romano, recolhendo impostos dos seus próprios companheiros de pátria. Então, eles viviam bem, os publicanos, mas o preço que eles pagavam era a solidão. Eles pagavam com a solidão. Eles eram vistos pela comunidade como frouxos, não aguentaram segurar a onda, não conseguiram sofrer por muito tempo. Quando Roma chegou, que deu a proposta, eles falaram, eu trabalho, eu preciso de dinheiro. Então, a comunidade judaica olhava para os publicanos com um desprezo gigantesco. Povo velho frouxo, que não tinha resistência para sofrer, junto com seus conterrâneos. Imagine você a surpresa de Zaqueu, quando Jesus disse, desce, eu vou para a tua casa hoje. Quanto tempo faz que você não recebe um amigo, né, Zaqueu, na sua casa? Pois hoje você vai receber, desce. Eu vou comer na sua casa, Zaqueu. O evangelho aos frouxos. Ao pessoal que está desprezado pela comunidade todinha. Jesus vai lá e os acolhe. E a transformação chega de forma tão violenta, que o resultado final não é outro. Eu vou dar tudo que eu tenho, vou devolver. Porque, minha gente, a mesa, o acolhimento, a amizade, a fraternidade, redime. Partir o pão cura, salva. Foi assim que Jesus salvou Pedro. Foi partindo peixe na beira da praia. Publicanos, frouxos, verso 1 aí, e pecadores. Aqui é o resto da cambada. Primeiro versículo diz isso. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então temos Jesus. Lucas vai dizer que no círculo em volta de Jesus tinha todo tipo de gente, vai ser em futuro. É publicano, é pecador de toda qualidade.
E aí ele vai construir um segundo círculo em volta dos pecadores. Temos Jesus, temos os pecadores e temos aqui, os fariseus e os mestres da lei criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Temos Jesus, temos os pecadores e temos os curiosos. Temos os críticos, temos os mestres da lei e os fariseus. Olhando para essa cena e falando, tem condições nenhuma desse cara ser o Messias. Como é que pode esse cara ser o Messias sentando com pecadores? Porque assim, os fariseus e os mestres da lei estavam dispostos a esmolar para o pobre. Esmolar, porque isso pertencia ao seu sistema de redenção. Mas eles não estavam dispostos jamais a sentar para comer junto. Não tem nada mais íntimo na cultura judaica antiga do que o comer junto. Sentar-se para comer com alguém era dividir a sua vida, era partilhar a jornada, era aceitar o outro na sua existência, é se colocar na existência do outro, é acolher a história do outro. E Jesus se sentava para comer, ele não jogava uma esmola e saía de consciência tranquila, fiz a minha parte, esmolei, está ótimo, com certeza eu vou para o céu, tenho dúvida nenhuma. Que generosidade, foi 50 centavos, que isso? Não, Jesus sentava para comer junto com eles, dividia a vida. E isso era inadmissível para os fariseus. Eles olhavam e falavam, não, tem condições. Esse aí não é o Messias, não. Eles achavam estranho que Jesus estivesse sentando com pecadores para comer com eles. E olha o que vai acontecer. Então Jesus lhe contou essas parábolas. Essa cena é a cena que abre, é a chave que abre a parábola dos perdidos. Jesus olha, eles comentando assim de canto, estranho, esse Jesus aí é estranho. Esse Messias está estranho. Comendo com um pecador, se passando por isso aí. Olha lá, cheio de publicano, cheio de pecador em volta dele. Como é que pode um negócio desse? Condições nenhuma desse camarada aí ser o Messias. Isso agora está certo para mim. Jesus olha e fala assim, está achando estranho isso aqui? Pois eu vou lhe contar uma história. Aí começa a contar a história dos perdidos. Vamos lá. Olha lá. Jesus lhe contou essa parábola. Esta, e não estas, esta parábola, é uma história só. Contou-lhe essa parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então, Jesus conta essa história para eles, começa por aqui, que é uma história com a qual eles se identificariam facilmente. Hoje a gente não tem muita identificação com essa parábola, né? Com o começo dessa parábola. Qual de vocês aqui tem 100 ovelhas e quando perde uma, vai doidinho atrás para buscar? A gente conta essa história aqui, acha bonito, mas a gente não faz ideia do que Jesus estava falando para eles, não. Porque a gente tem um afastamento histórico e geográfico enorme. Pois eu vou dizer a vocês, quando Jesus fala para eles, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, muitos ali, mas não eram poucos, muitos se identificaram. Eu, semana passada, menino, e eu hoje, acabei de chegar, estou todo arranhado. Passei 3 dias, rapaz, subindo morro, descendo morro, atrás dessa minha ovelha que se perdeu. E eu desesperado, eu morrendo de fome, mas consegui, graças a Deus, outro. Eu fiquei outra vez 1 mês, embrenhado, perdi um rebanho inteiro. Nossa, mas eu fiquei desesperado. Com o rebanho inteiro. Então era uma história que era de fácil identificação para eles. Então a gente tem um afastamento tamanho que a gente não consegue entender o que Jesus está querendo fazer aqui. Como é que Jesus virou a mesa? Mas ele virou a mesa. Que Jesus está dizendo assim, vocês me acham estranho eu estar aqui comendo com esses pecadores? Eu acho vocês estranhos. Atrás de ovelha, uma besteira. Negócio de ovelha. Sabe o que era ovelha para eles? Era investimento. A gente olha para essa história, parece bonita. A gente coloca no campo do afeto. Qual de vocês tendo 100 ovelhas perde uma? Aí você pensa, nossa, que pastor cuidadoso. Meu Deus, ele foi atrás da ovelhinha querida do seu coração. Não, gente, era investimento, era business, era negócios, era dinheiro, era moeda de troca. Vou tentar adaptar para vocês aqui. Qual de vocês aqui, primeira igreja presbiteriana de Linhares, tendo comprado um iPhone de última geração, nem sequer tendo ainda pago todas as parcelas, endividado até a planta do pé, até o fio da cabeça,
indo arrumar a casa, ao lavar o banheiro, deixando-o cair no balde da água suja, não o recolhe desesperado, corre atrás de um pote de arroz para socar dentro, tapando a tampa, dobra o joelho, cruza os dedos em figuinhas, pede a Deus e a Iemanjá, e a quem mais aparecer no caminho, que lhe socorra nesse momento. E por 3 dias fica embrenhado nesse desespero. E tendo, ao terceiro, sempre cai esse negócio, e tendo ao terceiro dia aberto o pote de arroz, retirado o celular, e visto que estava funcionando, não se alegra grandemente, chama os vizinhos tudo, para se alegrar, venham comigo, meu celular estava perdido, e foi achado. É isso. É isso aqui que Jesus está falando. O que move vocês são os bens materiais. O que me move é gente. Vocês acham estranho eu fazer de tudo, sentar para me sujar com gente pecadora? Eu acho vocês estranhos. E ele ainda vai dizer o seguinte, para completar a história. Eu lhes digo que da mesma forma com que vocês buscam esses negócios aí que vocês buscam o tempo inteiro, se embrenha, se machuca, eu lhes digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus está dizendo assim, eu sou esse pastor aí que vocês são, só que o objeto que eu busco é outro, a minha ovelha é outra. E lá no céu tem mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quem são os 99 justos que não precisam de arrependimento? Quem são, minha gente? Tem gente que pode sugerir assim, são os judeus, mas eu pergunto, eles não precisam de arrependimento? Eles são justos? Tem outros que dizem assim, somos nós, a igreja. Eu lhes digo, nós não precisamos de arrependimento? Nós não fazemos dominicalmente uma oração de arrependimento aqui? Seríamos nós os 99 justos que não precisam de arrependimento? Veja, a proposição, a interpretação da maioria dos exegetas clássicos vai dizer para a gente que esses 99 justos que não precisam de arrependimento são os anjos de Deus, que estão lá no aprisco celeste, os quais Jesus deixou para descer aqui e se embrenhar. Quem é esse pastor? É Jesus. De onde ele veio? Do seu aprisco celeste. E aqui chegando ele se embrenhou atrás da sua ovelha perdida. Quem é a sua ovelha perdida? Não é você individualmente, é a sua igreja, é seu povo. Seu povo, de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as línguas, cultura, povo. É seu povo. Povo esse que ele foi buscar com obstinação, coragem, intrepidez, precipitando-se sobre os galhos, deixando-se ferir, enlameando os pés, suando, sofrendo, chegando ao ponto de enfermar e morrer, na busca feroz, por sua ovelha perdida, a sua igreja. Mas quando terminou sua missão, voltou, retornou para o seu aprisco, com ela em seus ombros repousando. Assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no templo, com uma couraça, escrita o nome de todas as famílias do povo de Israel. Assim também o nosso pastor entrou no seu aprisco de volta, segurando a sua ovelha em seus ombros, cada um de nós ali representado. Ele cumpriu a sua missão, ele nos redimiu, ele encarnou, desceu, viveu, buscou, morreu e retornou com a sua ovelha nos seus ombros. Louvado seja o nosso pastor, que não veio aqui para outra coisa senão essa: alcançar o perdido, o frouxo, o vulnerável, o cego, o morto, e levá-lo de volta para casa. E aí, o verso seguinte ele vai recontar a mesma história. E começa assim: ou qual é a mulher, ou seja, não há interrupção aqui, não houve uma pausa. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la?
E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Olha só o verso seguinte: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença de quem, gente? Dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Portanto, se estamos aqui dentro de uma recontação, nesse final se amplia a percepção de que, de fato, os 99 justos são os anjos. E nessa recontação ele direciona seu discurso para outro público, o público feminino, o universo feminino, o que é maravilhoso. Como é que Jesus tem essa capacidade de baixar seu discurso? Naquela época seria isso tido como baixar o seu discurso. Poxa vida, usar o universo feminino como ilustração para coisa séria. O universo feminino não é nem sério, não deve ser levado a sério não. Jesus levou a sério esse universo. Ele amou as mulheres de uma forma impressionante. Ele recebeu, acolheu as mulheres de uma forma impressionante. Nunca antes vista. E mulheres, a gente tem muitas razões para amar ao Senhor Jesus. Vocês têm razões dobradas. Pela forma como Ele dignificou o ser mulher. E aqui ele vai recontar essa história. E olha que interessante, né, a história. Qual de vocês, mulheres, é quase como se ele estivesse dizendo para os homens: vocês aí, quem é de vocês que não tem uma ovelha, quando perde, não sei o quê, e as mulheres no canto assim, desse jeito. Aí o povo vai besta. As mulheres comentando: meu marido é assim, pense no homem besta. Não pode perder uma ovelha, fica doidinha atrás da ovelha. Quem já viu um negócio desse? Fedendo, morrendo de fome no meio dos matos, chega todo arrebentado. Deus me livre. As mulheres comentando, né? Aí Jesus assim: queria até falar com vocês. Que bom que vocês estão comentando. Deixa eu falar aqui. E vocês? Qual de vocês, mulheres, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não fica doida, azucrinada dentro de casa, levantando os móveis, varrendo, levanta o assoalho, procura, mexe a casa todinha, varre com diligência, com obstinação, focada, até encontrar essa moeda. Gente, uma dracma valia tão pouco. Eu agora nessa cotação do dólar, eu nem sei. Brincadeira, que eu não sei mesmo de matemática. Mas valia muito menos do que 10 reais. Valia coisa de 5 reais, 4 reais. Depende do dólar aí. O euro está subindo, está descendo. Eu não sei, não entendo essas coisas. Mas valia muito pouco. E aí você olha para isso e fala: como é que pode uma mulher ficar desesperada por um valor nada? Mais uma vez, o afastamento histórico, cultural, geográfico nos impede de compreender. Mas eu vou ajudar vocês. Olhe. Naquela cultura, era comum, quando o pai de uma moça organizava o casamento dessa sua filha com um rapaz, era comum que nesse processo de organização desse casamento, o primeiro presente de oficialização daquele noivado fosse um diadema de dracmas. E esse diadema era importantíssimo. Agora a gente fala de afeto. Na primeira contação, a ovelha representa ali algo que está mais relacionado ao ganho financeiro, ao lucro, ao business. Mas aqui Jesus direciona o assunto para o afeto. Qual de vocês tem aí esse diadema de dracmas? Porque esse diadema elas usavam todo dia, na viração do dia, de tardezinha, elas iam para a praça, que era o Instagram daquela época, né? E ali elas exibiam, ficava com esse diadema para cima e para baixo, para dizer ao povo: vence na vida. Coitado das mulheres, naquela época vencer na vida era casar, né, gente? Então, venci na vida com aquele diadema para cima e para baixo. E de repente, rapaz, quando ela, chegando perto da hora de ir para a pracinha, ela descobre que uma das dracmas do diadema caiu, se perdeu. Olha o desespero. Como é que eu vou ostentar na praça? E agora? Vou perder minha tarde, não é possível? E aí ela ficava maluca, louca, levantando os móveis, varrendo a casa atrás dessa moedinha. Moedinha, gente, olha, ela podia valer R$1 milhão. R$1 milhão. Nem valia isso tudo, valia quase nada. R$1 milhão. Mas debaixo do assoalho, escondida, no escuro, ela não valia nada. Aqui mesmo, por exemplo, a gente pode estar em cima de um tesouro e não sabe. Imagina que aqui tem um baú com um bocado de barra de ouro. Se está aqui embaixo, não vale nada. Só vai valer se alguém buscar, trouxer para fora, trouxer para a luz e devolver o seu valor, a sua utilidade. Imediatamente ele passa a valer novamente. Enquanto isso, ele é nada. Ele, a areia, ele e a pedra que está do lado dele, essa barra de ouro, e a pedra vale a mesma coisa. Não vale nada, enquanto não é encontrada. Então aqui,
nós temos Jesus recontando essa história, e se, no primeiro caso, Deus se coloca na face de um pastor de ovelhas, olha que interessante isso. Na contação da mesma história aqui, na segunda perspectiva, Deus se coloca... Você está pronto para essa frase? Eu vou terminar ela. Deus se coloca na face de uma mulher. E eu sei que eu estou aqui agora na linha que, se eu der mais um passo, eu caio no liberalismo. Mas eu não vou dar esse passo. Eu tenho consciência do que estou fazendo aqui. Nós temos problema com esse assunto. Deus não tem, não. Essa crise é nossa, não é de Deus? Está aqui, Deus se colocando na face de uma mulher, valorizando o ser feminino, apontando para características próprias do universo feminino, como sendo dele. Porque, gente, ninguém procura com mais diligência, com mais minuciosidade do que a mulher. De forma geral, eu não quero dizer que todos os casos são assim, porque a vida é complexa, cada pessoa é um mundo, é um universo. Mas olhando no âmbito da generalização, de forma geral, o universo feminino é mais focado, é mais minucioso em sua busca. Lá em casa mesmo é assim. Eu fico desesperado quando eu não sei onde é que está a minha sandália. Eu digo, meu Deus, cadê minha sandália, meu Deus? Eu digo, neguinha, me ajude, cadê minha sandália? Pois ela encontra, você acredita? Vez por outra ela fala, no seu pé. Eu digo, eita, pode crer. Que doido, né? Aí, então, lá em casa, minha esposa, impressionante, ela encontra as coisas. E Jesus coloca essa figura de uma buscadora minuciosa. Porque esses atributos do universo feminino não vieram de outro lugar, vieram de Deus. Deus oferece isso. E quando a gente percebe Jesus, eu vou abrir esse parênteses aqui, me permita abrir esse parênteses. Quando a gente percebe Jesus pregando o evangelho na linguagem e no universo das mulheres e se colocando como redentor delas, isso deve nos gerar alegria, minha gente. Ao longo dos séculos, dos milênios, houve uma briga entre homem e mulher. O homem tende a desprezar o ser feminino e a diminuí-lo. Pelo amor de Deus, se você não entender isso, homem, você tende a repetir isso no seu casamento. Mas aqui está Cristo redimindo a mulher, colocando a face de Deus na face de uma mulher. E ele fez isso muito bem. Desde o Éden é assim. Aliás, o próprio Deus proclamou que essa guerra aconteceria. Você vai se impor contra o seu marido, ele vai lhe dominar. Isso aqui, gente, é uma coisa que se repete ao longo da história, mas até Cristo. Porque quando Cristo chega, ele reconcilia, ele redime, ele resolve. O nome dele é Príncipe da Paz. Então vamos olhar para a mulher do jeito que Deus olha, com um olhar redentivo. Colocando ela, permitindo que ela alcance o lugar que Deus lhe deu. Você lembra da história da mulher Maria e Marta? Vamos falar de Maria e Marta? Aí eu saio desse parêntese. Vamos falar de Maria e Marta? Você nunca ficou encasquetado, não? Marta chega lá, Deus, Jesus, não se incomoda não, Jesus, minha irmã aí no seu pé. E é cheio de coisa para fazer. Aí Jesus vai falar assim, Marta, está preocupada com tanta coisa? Uma só é importante, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta vira-se e vai-se embora, sozinha para aquela cozinha. Minha gente, isso não é justo não. Você nunca encasquetou não? Você fala, mas coitada da Marta. Para que Jesus foi? Coitada da Marta. Você nunca encasquetou com isso? Eu encasquetei um dia. Saí atrás dos meus professores do seminário, tudo atrás de saber. Comecei a ler comentário em torno disso e entendi depois. Gente, presta atenção. Olha só. Jesus era um rabi, um mestre. Quando esse mestre estava na casa de alguém instruindo, os homens tudo se juntavam ali nos pés do mestre. E era normal, comum, que onde tivesse homens, tivesse dobrado o número de mulher ali. Estava tudo na cozinha. Menino, barulho devia ser ensurdecedor naquela cozinha. Se tinha uma coisa que não estava acontecendo, era Marta sozinha na cozinha. Isso não estava acontecendo. Jesus estava ali ensinando. Ele era rabi, aclamado pelo povo.
e por ser rabi, ele tinha um lugar de instrução. Quando ele estava nessa função de instrução, as mulheres ficavam à parte, geralmente na cozinha ou em outros ambientes, fazendo comida, conversando, fofocando, seja o que for. Ali só cabia homens ali naquele lugar. Mas Maria era atrevida. E no momento de discurso de Marta, Maria ali na cozinha, olhando aquelas mulheres conversando, potoca, besteira por cima de besteira, Maria olhou e falou assim: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, eu quero ouvir Jesus. Eu quero ouvir Jesus. Por mais que não seja meu lugar, eu quero ouvir Jesus. Maria encontra oportunidade, vai bater nos pés de Jesus. Olha que coisa. Para aquela família, isso era absurdo. Estava jogando o nome da família na lama. Quando Marta deu por si, você consegue imaginar Marta assim, lá na cozinha: cadê Maria? Cadê Maria? Gente, cadê Maria? Quando ela dá uma olhadinha assim, está lá Maria. Aí Marta: não é possível não, meu Deus, eu não acredito que Maria de novo. Aí Marta bola um plano, fala: vou dar uma deixa para Jesus. Tenho certeza que Jesus está tão incomodado quanto eu, quanto todo mundo ali, não é possível. Aí Marta bola um plano: como é que eu faço para ser bem polida, e deixar, né, botar a bola na cara do gol? Marta chega: com licença, desculpa atrapalhar os senhores. Jesus, não te incomoda que Maria esteja aí, tanta coisa fazendo na cozinha, né, Jesus? Tipo assim, para Jesus falar assim, ela pensou que ia dar tudo certo. Ela pensou que Jesus ia dizer assim: Maria, vai ajudar a sua irmã, as mulheres na cozinha, Maria. É um jeito legal de tirar Maria dali. Marta pensou em tudo. E aí, olhe a resposta de Jesus como é perscrutadora. Ele olha assim e fala: Marta, Marta. Meu amigo, quando ele repete 2 vezes o nome, é porque está vendo por trás. Marta, Marta. E olha a próxima frase: você está preocupada com tanta coisa, né? Você até hoje pensou que ela estava preocupada com o bolo no forno e com a louça para lavar. Você está preocupada com tanta coisa, né, Marta? A reputação da sua família. Mas quando se encontra Cristo, quando o Evangelho te abraça, reputação perde a importância. Só uma coisa importa. Maria encontrou. Isso não vai ser tirado dela, não. Isso não é maravilhoso, gente? Marias, vocês têm o dobro de razões para amar Jesus e servi-lo. E aliás, tem sido assim ao longo da história. Sempre foi assim. A maior quantidade de missionários no campo sempre foi do sexo feminino. Não à toa. Mas a maior quantidade de nomes registrados em biografias missionárias é masculino. E assim eu encerro o meu comentário sobre esses assuntos. Vamos aqui para frente então, né? Eu lhe digo, da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é esse que vai nos encontrar diligentemente, minuciosamente, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, vai nos toca e nos devolve a nossa utilidade? Quem é esse? Senão o Espírito Santo. É Ele quem nos aviva, é Ele quem nos vivifica. Meus irmãos, você sabe qual é o nome que é dado ao Espírito Santo no Novo Testamento por Jesus? O nome Auxiliador. Você sabe qual é o nome dado para a mulher no Antigo Testamento? Na hora que ela foi feita, é a mesmíssima palavra. Uma em grego, outra em hebraico. A mesmíssima palavra, auxiliador. A mulher carrega essa identidade de ser companheira, auxiliadora, minuciosa, de fazer uma busca minuciosa. Depois que Cristo morre pelos seus, o Espírito é liberado para encontrar cada um dos que estão perdidos, enterrados e dispersos e devolvê-los à sua utilidade. Meus irmãos, é a mesma história, mas agora em outra perspectiva. Primeiro na perspectiva do Filho. A história da nossa redenção na perspectiva do Filho. A história da nossa redenção na perspectiva do Espírito Santo. E agora ele vai repetir essa história na perspectiva do Pai. 3, trabalhando de forma única em prol da redenção dos seus filhos, dos perdidos. Ele vai continuar. Jesus continuou no verso 11. Ele continuou.
Um homem tinha 2 filhos. E aqui você precisa entender que trata-se de uma história hiperdramática para aquele público, para aquela plateia, tá bom? É dramático demais. A história que Jesus vai contar aqui tem um teor dramático impressionante. Jesus continuou. Vou contar de novo a história, em outra perspectiva. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Nessa frase, o povo já pulou da cadeira. Falou: gente, você consegue imaginar o silêncio das pessoas ouvindo Jesus contar essa história? Ele era um excelente contador de história. Estava todo mundo em silêncio. Ele tinha 2 filhos. E o mais novo disse: quero parte da minha herança. E o povo que estava ali, tudo ouvindo ele, judeus de puro sangue, sangue azul, se olharam e falaram assim: quem já viu? Para a gente isso aqui parece normal, para nós ocidentais, um filho chegar para o seu pai e falar: pai, eu quero viajar. Eu quero me desconectar. Eu quero me rebelar contra a família. Eu quero seguir minha jornada. Isso para a gente é natural, é normal, é corriqueiro. Naquela época era um dos principais valores do judaísmo. Era o valor da família. Ninguém rompia com a sua família. Ninguém rompia. Esse camarada disse para o pai dele: para mim você morreu. E os primeiros ouvintes ali da parábola falaram: oh, meu Deus, o que é isso? O que esse pai vai responder? Com certeza esse pai vai deserdar ele, vai dizer: vá-se embora daqui sem nenhum real. Você não merece nada. Você é o desnaturado. Mas a história, olha que drama. O pai repartiu sua propriedade entre eles. A primeira pergunta que surge na cabeça daquelas pessoas é: que pai é esse que faria isso? Que pai é esse que faria isso? E a história vai piorar. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Agora as pessoas ficaram ainda mais irritadas com essa figura aqui. Jesus está construindo a identidade do maior. Como é que eu posso chamar esse menino? Da pessoa mais sem futuro, como diria no Nordeste. O cara mais sem futuro que tem no mundo é esse menino aqui. Ele está construindo a identidade de um personagem desprezível. A ideia é que a gente despreze esse menino. Primeiro ele quebra com um dos valores mais importantes do judaísmo, que é a família. Agora ele vem e quebra com outro valor importantíssimo na cultura, que é a pátria. Despreza a família, agora despreza a pátria. Pega tudo que tinha, que arrecadou, que ganhou de herança do seu pai, que, diga-se de passagem, é uma herança acumulativa, é o que vem, é o trabalho suado do seu pai, o trabalho suado do seu avô, o trabalho suado do seu bisavô. E sempre houve na cultura judaica essa prioridade em vamos trabalhar por nossa pátria, vamos investir em Jerusalém, vamos investir no povo de Israel, é aqui, vamos crescer aqui, vamos contribuir aqui. E esse menino pega todo o trabalho suado da sua linhagem histórica e vai-se embora para uma terra distante e joga no lixo. Não faz render, não contribui com a pátria. Então quem está ouvindo fala assim: isso aqui é um danado, pelo amor de Deus. Esse menino tem que morrer. Esse menino, o que é isso, cara? Como é que esse menino, como é que ele faz um negócio desses? Quebrou o valor da família, quebrou o valor da pátria, e a história continua. Depois, no verso 14, de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Quem estava ouvindo, suspirou aliviado. Falou: agora sim, vai chegar. Agora ele vai colher o que plantou, é isso aí. Vai morrer de fome com certeza, é o que ele merece. Imagina até alguns dizendo assim: tá vendo, crianças? Que história bonita, não façam isso. Olha o que acontece com a pessoa quando ela rompe com os valores da nossa cultura aqui. Rompe com a família, rompe com a pátria. Vai morrer de fome esse menino. Porque é assim que as coisas são. Ela começou já a aplicar uma moral da lição, né? Mas Jesus continuou. Vai piorar a coisa. O suspiro de alívio de quem estava ouvindo durou só 2 segundos. Porque a história vai continuar da seguinte forma: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Quando Jesus falou isso, teve gente levantando e falou: não, peraí, é demais. Não. Primeiro ele rompe com o valor da família.
Depois ele rompe com a pátria. E agora ele vai romper com o terceiro principal valor da nossa cultura, que é a Torá. Vai cuidar do que há de mais imundo na terra, que são os porcos. O camarada conseguiu ser um cafajeste completo. Ser mais desprezível que você possa imaginar. É esse menino aqui. Rompeu com tudo. Ele conseguiu fazer tudo errado. E não pouco errado, não. Mas muito errado. Teve gente levantando, dizendo, não, esse menino tem que morrer. Espera aí. Não, aí é demais. Eu vou ficar aqui para ouvir o final dessa história. E olhe, termine bem essa história, Jesus. Não me decepcione, não. Mate esse menino. Dê a ele o que ele merece. O verso 16, ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, começou a fazer a reviravolta da história. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quando Jesus falou isso, a galera falou assim, como é que é? Caindo em si, ele vai voltar. Não, é muita coragem. Mas é agora. Ele vai voltar e ele vai ter o que ele merece. Vai ser apedrejado em praça pública para a lição dos mais novos. É o que ele merece. Gente, um comentário aqui que passa batido da gente quando a gente lê esse texto. Caindo em si. Ele voltou. E ele disse assim, caindo em si, quantos empregados de meu pai comem melhor do que eu? Vou voltar. E vou dizer, pai, pequei. Aí ele ensaia um discurso no espelho. Ele constrói a fala certa. O que eu devo dizer ao meu pai? Ele ensaia um discurso. O que eu tenho a dizer para vocês pode ser um pouco chocante porque a gente esquece disso, mas eu vou dizer mesmo assim. A gente quando olha para essa história, a gente olha com olhos tão românticos para ela, que na nossa compreensão parece que o filho teve saudade do pai. Tem até algumas canções que dizem que ele tem saudade do pai, e que ele retorna para o pai. Ele não tem saudade do pai. Ele sente fome. Ele não volta porque está com saudade do pai. Ele volta porque está com fome. Malandro que é, cafajeste que é, cria até um discurso a fim de manipular o seu pai, para servir o seu estômago, para comer. Esse é o nível da nossa depravação, meus irmãos. Mas a gente é tão depravado, tão radicalmente entranhado no pecado, que até quando a gente retorna, é pelos motivos errados. Até quando a gente pega o caminho de volta, é o Deus do nosso ventre que nos leva. São as nossas faltas que nos trazem aqui. Alguns de vocês vieram porque sentia fome de dinheiro. Outros estavam se sentindo sozinhos. Outros estavam doentes, precisando de cura. Outros estavam quebrados financeiramente. O que te trouxe aqui, do lado de cá, da realidade visível, foi a sua fome. Você não faz ideia do caráter misericordioso do seu pai, não. Mas você está prestes a descobrir. Você está prestes a descobrir. Agora, do lado de lá da eternidade, o que te traz aqui não é a sua fome. Do lado de cá parece que o que traz aqui é a fome. Por exemplo, do lado de cá parece que o que está levando ele é a fome. E a gente pode dizer isso do lado de cá. Mas do lado de lá, sabe o que está levando ele? Deus está levando ele. Cristo morreu por ele. E retornou carregando-o espiritualmente em seus ombros. O Espírito Santo então toca nele. E esse toque é a hora do caindo em si. E agora ele retorna, achando que vai manipular o pai. Ele é incapaz de fazer isso. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, meus irmãos,
Quando Jesus falou, ele levantou-se e foi para o seu pai. Imagine o silêncio. Todo mundo em silêncio, ensurdecedor, olhos vidrados. Sequer uma respiração era ouvida. Todo mundo atento assim, qual vai ser a próxima frase? O que vai acontecer nesse retorno? Eles que tinham sangue nos olhos e trincavam os dentes, salivando em busca de um apedrejamento o tempo inteiro, estavam prontos para celebrar a morte cruel desse rapaz. Jesus deixa o silêncio reinar um pouquinho e segue a história. Estando ainda longe, seu pai o viu. É como se desde o dia que o filho saiu, o pai nunca mais tivesse se ausentado do portão da casa. A imagem que Jesus cria para a gente é como se o pai estivesse ali assim, obstinado no portão. Todo fim de tarde. Tem um poeta que cantou sobre isso. Todo fim de tarde ali, encostado no portão, olhando. E o povo passando, dizendo, meu senhor, esse menino não volta mais não, já morreu. Mas ele é teimoso, teimosia de paixão. E das cinzas renasce alento. Ele fala, não, ele vai voltar. E quando o sol vai se embora, o velhinho se arrasta até em casa, deita e dorme para esperar o próximo dia. E no dia seguinte, na viração, lá vai ele de novo para o portão se encostar. Cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão. Um amor tão forte. Mais que o inferno e a morte. Torrentes que arrebentam o chão. É um amor mais forte que o inferno e a morte. É mais fácil secar os mares e apagar a estrela Antares do que arrancar o amor desse senhorzinho encostado no portão. Ele ali. Essa é a cena que parece Jesus montar. Quando diz que ele ainda está longe e ele reconhece. Está maltrapilho, está moribundo, está cambaleando, está magro. Mas ele reconhece aquele andar, ele sabe que é o filho dele. E o que ele faz? Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Aqui você tem que ter uma flexibilidade imaginativa para ouvir os gritos de frustração daquela plateia. Não tem mais um sequer sentado no chão. Eles estão dizendo desesperados, não, ninguém faria isso. Esse pai não existe. Essa misericórdia não é possível. Esse amor, essa compaixão não existe em lugar nenhum. Eles estão transtornados. E Jesus diz, correu, botou um velhinho de Deus sabe quantos anos de idade, passando pela vergonha, o constrangimento de correr em direção àquele que o maltratou. Correu, não apenas correu, que é uma cena constrangedora, mas o cobriu de beijos, porque aqui diz assim, e o beijou. Esse beijo aqui não é o mesmo beijo do cumprimento cordial, não é aquele ósculo santo do bom dia, meu filho, tudo bem, meu filho? Não. Esse beijo, você vai entender. Talvez você entenda. Esse beijo é aquele tipo de beijo que você dá no seu filho quando ele volta da sala de cirurgia vivo. Só quem passa por isso sabe que tipo de beijo é esse. Não tem pescoço, não tem olho, não tem nada. Você o enche de beijos, porque ele está vivo. Toda aquela aflição na sala do lado de fora, esperando, andando de um lado para o outro, respirando ofegante, com as mãos suadas e pingando, gelado, se transforma numa cachoeira de beijos, quando aquela maca sai. E o doutor diz, está vivo, está tudo bem com ele. É esse beijo que temos aqui. A palavra no original do grego descreve coberto de beijos. Ele o cobriu de beijos. Se você não é pai, não passou por isso aqui que eu estou falando, você tem dificuldade de entender. Tem que se esforçar um pouquinho, mas se você é pai, você sabe do que eu estou falando.
E aí, verso 21, o filho lhe disse, o discurso ensaiado: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas esse mais é maravilhoso, porque esse mais é como dizer assim, o pai não está nem aí para esse discurso. O discurso do filho não move o pai. O discurso do filho não manipula o pai. Não é pelo que o filho disse que o pai lhe deu o que deu. O pai lhe deu o que deu por quem o pai é. E o filho está prestes a descobrir isso, que o que lhe traz e o que lhe acolhe ali não é a sua obra, não é a sua força, não é a sua justiça própria, não é a sua manipulação. Ele não consegue manipular o pai, mas o pai o recebe como ele está. Isso é constrangedor demais, isso é a redenção. O pai fala: tá, depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. Agora o verso 24 amarra de laço essa história inteira, amarra de laço, e finaliza, consagra essa história como a história mais bela do mundo. O verso 24 vai dizer: pois este meu filho estava morto e reviveu, referência à dracma perdida. Estava perdido e foi achado, referência à ovelha perdida. Amarrando assim, dizendo: é uma coisa só. É como tudo acontece. E aí, gente, para concluir, o filho mais velho está lá, chega do campo do seu trabalho, quando se aproxima da casa, ouve a música, a festa, chama um dos servos, pergunta: o que está acontecendo aqui? O servo responde: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, fez uma festa, recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que não tem coragem de chamar de irmão, esse teu filho, quando volta, que esbanjou os teus bens com prostituta, matou, mas você vai lá e mata novilho para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A história acaba aqui no suspense. A gente não sabe qual foi o destino final desse filho mais velho. É como se o pai tivesse dito isso, virado as costas e ido celebrar. E o filho fica ali do lado de fora. Se ele entrou ou não, isso é a cena pós-crédito. A gente não sabe. Pois bem, meus irmãos queridos, essa linda história da redenção é a nossa história. Foi assim que o Deus triuno nos salvou, enviando Cristo para nos buscar, para se embrenhar, para se encarnar, para se sujar na nossa perdição. E Ele cumpriu a sua obra de maneira perfeita, enviando o Espírito Santo para nos encontrar na nossa catatumba e nos devolver a nossa utilidade e a nossa vida. E então, a nossa redenção é concluída no abraço recebido pelo Pai. Essa é a história que louva a atuação de Deus. E a nível de conclusão, eu só quero propor para vocês o seguinte: meus irmãos, celebrem a redenção de vocês. Porque vocês estavam perdidos e foram achados. Vocês estavam mortos e reviveram. Vocês eram desprezíveis, como aqueles publicanos e pecadores aos pés de Jesus. Mas Ele quis vocês para manifestar a todos o tamanho da sua misericórdia e da sua graça.